Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a mais um episódio de Dois Passos de Conversa, uma rubrica podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde temos a oportunidade de conhecer os projetos, ideias e alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que integram a Passos e Compassos e a Dançarte, a companhia Dançarte. Esta edição é dedicada ao ciclo Cirá, sobre o qual vou conversar com a Sofia Belchior. Olá, Sofia. Olá, tudo bem? Já agora, tudo bem, obrigado. Obrigado também por esta conversa boa, pelo menos para elucidarmos aqui quem nos ouve sobre o ciclo Cirá. E mais outras curiosidades também à volta do ciclo, não só deste ciclo, como também de outros anteriores, ou pelo menos como é que eles se processam. Mas antes de partirmos aqui para a conversa, talvez seja bom fazer aqui uma breve contextualização sobre o ciclo Cirá, que na verdade foi lançado em 2018, este ciclo, com o intuito de criar, na verdade, aqui um paralelo entre a arte do vinho e o ato criativo. Inicialmente, ele está pensado na sua origem para a duração de 4 anos, propõe 8 criações ao todo. Já sabemos que este ciclo em específico passou aqui por uma controvérsia, também pelos tempos presentes, mas estes espetáculos chamamos de buquês, pois os buquês, o termo buquê é um termo que também é usado no mundo do vinho. Ao longo do ciclo são criadas peças, espetáculos para o interior do teatro, do Cineteatro São João, que é onde está a residir a companhia Dançarte, e os outros espetáculos para a rua, em contextos muito específicos. Neste caso, para a rua estão escolhidas 4 adegas selecionadas do concelho de Palmela, a saber, então, a primeira Quinta da Serralheira, a segunda Quinta do Piloto, a terceira Casa Ermelinda Freitas e a quarta Filipe Palhoça. O ciclo defende, na verdade, aqui uma aproximação à cultura local, particularmente à riqueza da vinha e do vinho, com o intuito de aproximar a arte contemporânea das raízes do público. Em 2018 foi criado o espetáculo Casa Corpo para o Cineteatro São João e depois Doce Casta, que foi apresentado na Quinta da Serralheira. Em 2019 foi criado o Plano Oblíquo para o Cineteatro São João e depois para a rua, para a Quinta, a Melodia do Sabor para a Quinta do Piloto. Depois em 2020 é aqui que entra a controvérsia, não é? Porque em 2020, aqui pelas razões que na verdade todos conhecemos, pela pandemia, e já sabemos, o ciclo sofreu aqui uma alteração. As criações previstas tiveram que ser adiadas, mas criámos uma alternativa, o espetáculo Cirá a solo, com contornos na verdade muito, muito peculiares e também adaptados às circunstâncias atuais e daquele tempo, daquele ano, que ainda continuamos, mas já numa realidade diferente. Exato. Em 2021, apesar de todas as limitações que ainda aconteciam, seguimos com a criação do espetáculo Destempo Vertical para o Cineteatro São João e depois o espetáculo Aroma do Tempo para a Casa Ermelinda Freitas. Em 2022, vamos estrear então Eixo Reflexivo no Cineteatro São João e depois, no início de junho, vamos estrear Nota de Lágrima, criado para a Quinta da Invejosa, propriedade da Filipe Palhoça Vinhos. Antes de continuarmos aqui de iniciarmos, na verdade, aqui a nossa conversa sobre o ciclo Cirá, vamos talvez aqui falar do conceito de ciclo de espetáculos, Sofia. Então, a Dançarte sempre trabalhou em ciclos. Qual a razão e a origem deste método de trabalho? Então, os ciclos provêm desde 1998 e têm sobretudo a ver com aquilo que são os espetáculos para o público em geral, ou seja, não os das crianças ou os de bebês. Aqueles que são para o público em geral, nós percebemos que na altura, uma vez que íamos ainda conquistar públicos em Palmela, porque não existia espetáculos de dança contemporânea com a regularidade que hoje em dia existem, e então pensámos que seria interessante criar uma forma de angariar públicos, divulgando com antecedência mais do que um espetáculo. Isto foi o propósito inicial. Depois percebemos que também era interessante, em termos criativos,
criar logo uma linha estética e pensada para mais do que uma criação, para mais do que um espetáculo. E realmente o primeiro ciclo foi o ciclo das cores, que sabemos hoje é bastante mais básica, acho que assim posso afirmar, em relação aos ciclos que hoje em dia desenvolvemos. E já Também tivemos... teve que começar por algum Exatamente. sítio, não é? Portanto... Sim, exatamente. E nessa altura o ciclo das cores abrangia também vários coreógrafos, vários criadores, tal como hoje, mas era sobretudo a ligação, era mais o tema, a temática, eram espetáculos um pouco mais soltos uns dos outros, digamos assim, mas de qualquer forma havia já essa ideia dos ciclos. E portanto o porquê tem muito a ver com a questão de informar e divulgar aos públicos com antecedência e cativar essa regularidade em assistir. Depois também serve para orientar o trabalho criativo na própria companhia, ou seja, mesmo quando nós apoiamos, quando angariamos apoios, preferimos logo antecipar e desenhar com antecedência 7 ou 8 criações, ou 4 ou 5, conforme o ciclo que assim for, do que estarmos só a falar pontualmente de um espetáculo. Pronto. Sabemos que é um bocadinho ousado e que também acresce aqui alguma responsabilidade, não é? Porque é diferente estarmos só a fazer uma criação ou estar logo a desenhar uma série de criações ao longo do tempo, mas eu acho que tem vindo a dar resultados positivos nesta questão do público, sem dúvida, na orientação também das equipas, da própria orientação do trabalho, e por isso sim, tivemos já ciclos muito diferentes, com temáticas bastante diferentes umas das outras, uns mais exigentes, porque abrangiam, como é o caso do CIRA, abrangiam espetáculos de rua ou na rua e espetáculos para o interior no cineteatro, outros porque foram muito próximos, as criações foram muito próximas umas das outras, e portanto sim, já tivemos vários ciclos, com certeza que algumas das pessoas que nos ouvem acompanharam esses ciclos, mas sim, acho que tem sido gratificante esta ideia de trabalhar com temáticas a longo prazo, sim. E acredito que também criar em ciclos deva ser uma responsabilidade acrescida, como tu estavas a dizer, e bem, porque na verdade o que é que implica criar um universo em que são incluídas várias criações ao invés de uma só? Ou seja, ou seja, é pensar não só numa continuidade, não só numa questão de tempo a longo prazo, mas realmente aqui o que é que implica? Eu acho que é importante que no início, quando se define um ciclo, que haja uma temática forte e que essa temática ao mesmo tempo possa ser bastante abrangente, bastante alargada, ou seja, que tenha conteúdo suficiente para que ao longo do tempo que se estipula como ciclo, que ela se possa abordar sobre várias perspectivas, sobre vários prismas. Portanto, a temática é sem dúvida muito importante, e depois há que balizar e definir algumas regras. É uma palavra um pouco forte aqui em termos criativos, mas sim, mas passa por aí algumas orientações, sim, exatamente, que nos orientam ao final desse tempo, não é? Mesmo que seja passado 4 anos, não é? Ou seja, no 4º ano do ciclo, que é aquele que trabalhamos com mais distância, e que nos oriente, e quando eu digo nos, aos vários criadores e aos vários intérpretes que assumem as criações, e portanto sim, isto de criar um mundo tem a ver com isso, tem a ver com criar ideias que se possam desenvolver, que tenham várias perspectivas, vários prismas para serem abordados, e que acima de tudo permitam que nós naveguemos dentro deste ciclo, mas sempre com interesse, com novos estímulos, quer para nós, criadores e intérpretes, como também para o público. Ou seja, quando nós falamos num ciclo, os espetáculos vivem por eles próprios, ou seja, o espetáculo pode ser visto só não é? Vamos imaginar alguém que só foi à Quinta do Piloto, esse espetáculo tem que funcionar por si só. Ao mesmo tempo, se a pessoa acompanha o ciclo e vai vendo os vários espetáculos, depois com certeza vai fazendo quase como um puzzle, não é? De imagens e de sensações e de cores, emoções e por aí fora, que compõem esse ciclo. Ou seja, há aqui vários desafios. É o nosso desafio de o criar e de interpretar, mas também ao público. Cada uma das pessoas vai criando o seu próprio puzzle neste ciclo, sim. Pois, porque na verdade também é uma posição da própria companhia trabalhar em ciclos e optar
por trabalhar e por fazer esse trabalho de continuidade. Como tu estavas a dizer, e bem, é um vocabulário que é criado ao longo desse tempo e que depois o público, se vir um espetáculo, consegue perfeitamente vê-lo e ele vive por si só. Mas depois, se vir realmente uma continuação, os outros, ou na verdade a continuação, porque eles todos são contínuos, não é? Exato. Eles, na verdade, eles encaixam uns nos outros e o público Sim. consegue identificar o vocabulário que vai sofrendo também alterações ao longo do tempo, apuramento, e vai ficando cada vez mais, não só complexo, mas também desenvolvido. Vai passando desde um estado embrionário para um estado mais desenvolvido, mais adulto. Sim, por assim é isso dizer. mesmo, sim, é isso mesmo. São as várias fases e essa a responsabilidade que tu há bocadinho referias tem também a ver com isto, manter a vitalidade, não é, do tema e das criações, manter o interesse, manter este bichinho da criação, ele tem que existir em cada uma, apesar de estar balizado por este mundo que estamos a chamar um ciclo, não é? Exato, e por falar neste, lá está, nesta continuação, na verdade, cada espetáculo do ciclo e por cada um viver por si só, eles assume cada um deles uma identidade, não é? Que passa também pelo seu título. Como é que é criar aqui os títulos para cada um dos espetáculos? Ou seja, na verdade, agora centrando no ciclo Cirá, como foi criar aqui os títulos destes buquês? Então nós, como tu disseste e bem, nós desenhámos 8 buquês, e pensámos que seria interessante cada um deles, para além de se chamar o primeiro, segundo e terceiro buquê por aí fora, ter realmente uma identidade própria. Definimos que os espetáculos que são no Teatro São João e que são criados para dentro têm sempre nomes mais concretos, que têm a ver com realidades que todos nós conhecemos, espaço, tempo, conceitos muito, muito concretos, e os de rua não. Os de rua deviam ser aquilo que nós chamamos um pouco mais românticos, não é? São nomes mais melodiosos também, Mais que ficam poéticos. exatamente mais poéticos, ficam mais no ouvido, porque realmente acrescentamos a questão da própria rua, de toda a carga que é criar para uma arquitetura e de estar próximo da vinha, não é? E do vinho, que aqui é um pouco diferente. E portanto, sim, definimos que no início havia estas duas realidades e portanto se formos ver bem, tu há bocadinho leste os vários títulos, cumprem isto, e para além disso quase todos têm palavras que têm a ver com o mundo do vinho, ou seja, nota de lágrima tem a ver com a lágrima, que é um termo que se usa no copo do vinho, e por aí fora. Portanto, esta nota de lágrima é que ainda vamos estrear, ainda vai ser a última do ciclo, não é? Como tu há pouco referias, mas sim, tem que ter a ver com o mundo do vinho. Doce casta, por exemplo. Exatamente, a doce casta, exato, sim. Pronto, que está diretamente, é um vocabulário, o vocabulário e os termos utilizados no vinho, depois com palavras aqui, na verdade, mais poéticas. Exatamente, é isso mesmo. Que venham trazer também aqui uma identificação ao público, de um lugar especial. Sim, e de alguma forma tem sempre a ver também com aquilo que são os pontos de partida de cada um dos espetáculos. Ou seja, nós temos o tema do vinho e da vinha, não é? Como é um mundo enorme, não é? Como nós sabemos, mas depois a cada criação vamos dando pequenos apontamentos e, por exemplo, as criações que estreámos o ano passado tinham também como ponto de partida o tempo. Não é? Isto porquê? Porque estávamos a criar para a Casa Ermelinda Freitas, que celebrava os seus 100 anos em 2020, e nós também tínhamos um aniversário redondo, chamemos assim, e portanto achámos que era interessante, e porque o tempo é também ligado ao vinho, sem dúvida, não é? Nas várias pesquisas nós temos aprofundado esta ideia do quanto o tempo é valioso na criação e na produção de vinho, e portanto aí, por exemplo, a palavra destempo ou aroma do tempo remete mesmo para essas criações, para esses pontos de partida que fizemos. Agora, por exemplo, a questão do reflexo tem muito a ver com a ideia de este que vamos estrear do eixo reflexivo, tem muito a ver com a ideia também do que é que reflete onde, e da ideia de um ponto de partida que vai refletir e vai se desenvolver noutras realidades, e portanto sim, para além destes dois
duas definições, temos também esta questão de irem ao encontro daquilo que são as temáticas específicas de cada criação. E depois a cruzar com isso. A verdade é que depois em cada uma das criações não nos podemos esquecer que somos seres humanos presentes e que estamos a viver um tempo presente, seja ele qual for, e que inevitavelmente isso também é uma bagagem, e que inevitavelmente isso também se cruza com a criação em si. Lá está, por estares a falar também aqui do facto de em 2020 se ter optado por se pegar também aqui na simbologia do tempo, que na verdade é muito mais que uma simbologia, ele existe, está em tudo aquilo que nós fazemos. Se ele não existisse, nós não existiríamos. Portanto sim, e curiosamente, são reflexões. Curiosamente, só aqui uma à parte, e tu sabes isto tão bem, mas para quem nos ouve, nós quando criámos o Destempo, nós estávamos em janeiro e fevereiro de 2020 e uma das preocupações que temos é a velocidade com que as pessoas vivem hoje em dia, e muitas vezes a destempo, é mesmo essa a palavra, e portanto criámos e começámos a pensar naquele espetáculo ainda muito longe de sabermos que iria existir uma pandemia. E portanto é interessante perceber que às vezes as nossas preocupações e as nossas inquietações de alguma forma antecipam aquilo que são os tempos, não é? E portanto foi mesmo a destempo. Ele, quando estreou passado um ano daquilo que era o previsto, ele foi mesmo a destempo, e essa carga, é isso que tu dizes, essa carga, essa história que nós todos vivemos, foi inerente a esses espetáculos, não é? Não podemos desligar, nós em estúdio somos pessoas, não é? E portanto sim, é interessante perceber que essas camadas existem. Existe sempre várias aqui camadas eixo, de história, na verdade, exatamente, reflexivo isso. em cada um de nós. Sim, sim. E este será mais um espetáculo em que isso também está em que essa nossa vivência também de cada um de nós, de cada um dos intérpretes e dos criadores, está de facto presente. Neste ciclo, Sofia, os criadores, na verdade, são vários. A verdade é que tu estás aqui na definição do universo criativo, assinas também a coreografia e o desenho de luz, que também, lá está, são vários desafios aqui e várias responsabilidades que tu albergas e que assumes. O António Machado assina a composição musical, o Zé Nova assina os figurinos e a Utopia Designers, Utopia Design assina o design gráfico. São os designers, e o Ricardo Mondim a cenografia. Portanto, o Ricardo também assume a cenografia em algumas das criações. Orquestrar esta equipa criativa, como é que se processa? Porque na verdade são várias áreas para vários espetáculos. Já não basta ser o ciclo, já é complexo em si, e depois gerir todas estas áreas, não só para mas sim para 8 criações. Não estamos a falar nem de 4, podia ser uma por ano, mas na verdade são 8 criações. Gerir esta equipa criativa. Fala-nos um pouco sobre isso. Eu acho que acima de tudo muita experiência, não é? E lá está, a funcionar em ciclos há vários anos tem também essa vantagem. É um desafio, sim, é um desafio, mas acima de tudo é um trabalho muito interessante e muito cativante de fazer. Isto porquê? Porque as várias pessoas têm realmente vontades e ideias próprias e depois a questão é como orientá-las da melhor forma, não é? A perceber o que melhor casa naquela criação, e de que forma podemos respeitar as várias ideias sem desvirtuar obviamente aquilo que foi definido inicialmente como ciclo, e portanto é muito interessante. Ou seja, o design gráfico, por exemplo, neste caso específico do Cirá, ele deu um passo muito grande logo no início. Ou seja, foi pedido à Catarina e ao Vítor, que são as duas pessoas que compõem essa dupla de designers, que definissem logo a partir de um logotipo, e esse logotipo orientou de certa forma tudo aquilo que são a imagem dos cartazes e de toda a imagem visual, não é, que nós vemos do ciclo. Claro que depois as fotografias vão sendo introduzidas à medida também. Mas lá está, também. esse trabalho está
está pré-feito, preparado exatamente, sim. E pré-pensado, Pré-pensado, pré-criado, sim, exatamente, sim. porque não é só pré-feito, é porque antes de ser feito teve que ser Teve que ser pensado, pensado, sim, teve que ser exatamente. refletido. Houve várias propostas para esse logotipo, e pronto, só o nome Cirá em si também levou algum tempo a decidir como é que se chamava o ciclo, não é? O Cirá, no outro dia, ainda numa entrevista, explica isso. O Cirá tem a ver com, pensa-se naquilo que é a pesquisa em relação ao vinho, que terá sido uma das primeiras castas que deu origem ao vinho, e por isso nós fomos à origem, não é? Neste caso, seria uma casta que era oriunda ali do Médio Oriente, e portanto daí o nome Cirá. Tradicional, sim. Exatamente, É mais pronto. tradicional. Mas isto, pronto, em relação ao design, por exemplo, eles deram logo um passo grande. Em relação aos figurinos, tem sido um trabalho também, porque é diferente a cada espetáculo, não é? E porque aquilo que se está a criar obriga-nos também a moldar esses figurinos e, portanto, e o design dos figurinos. Portanto, tem sido E é um algo processo... também que tem que ir sempre sendo construído a par e passo com Isso. a criação em si, porque Sim, a criação não é exatamente. linear, não é? Não é uma coisa que se fecha em 2018 e continua igual em 2022, isso não é possível. Claro, claro. Portanto, tudo sofre uma evolução, portanto, e os figurinos têm que estar aqui sim. a par e passo. A composição musical, também nós temos balizas desde o início que decidimos que são alguns sons ou algum ambiente sonoro que existe sempre nas várias criações. Gravámos muitas coisas em som direto, não é? Pronto, nas vinhas, nas adegas, por aí fora, isso que depois também as pessoas ouvem nesse tal mundo sonoro, mas depois lá está, tal como aos figurinos, a cada criação nós temos que procurar aquilo que em termos musicais vai ao encontro daquilo que é a coreografia, daquilo que é o tema, do que efetivamente está a acontecer em cena, que neste caso a dança é a primazia, ou pelo menos assim seria a ideia. Por exemplo, a luz, realmente há códigos também que se as pessoas estiverem com essa atenção, existe um código para a luz do Cirá, ou seja, há muita coisa que se repete, há uma linha estética que contínua, que vai orientando, mas lá está, tem muito a ver com aquilo que são a criação do momento, e assim se vai eliminar. Pronto, portanto, há aqui, eu acho que é interessante, e é aí que o trabalho é estimulante, que é perceber o que de melhor e quais as sinergias que são aqui necessárias, puxar por um lado ou puxar para o outro e equilibrar as coisas de forma a que cada criação realmente viva e que as pessoas fiquem também satisfeitas com o seu trabalho criativo, sim. Precisamente porque, apesar do trabalho criativo que existe entre a coreografia, os intérpretes, existe todo o outro trabalho criativo à volta que tem que estar a ser construído, figurinos, luz, a música, na verdade, a composição musical, e depois também a cenografia. Sim, aqui falavas da cenografia, é um bocadinho isso também, ou seja, nestes casos específicos, o Ricardo Mondinho, pronto, é um aliado há muito tempo nesta estrutura, embarca e acredita muito nas ideias e consegue pô-las em prática, e portanto sim, temos tido alguns apontamentos, não sempre, mas particularmente nos espetáculos que são feitos no Cineteatro, de cenografia que lá está, que tem muito a ver com aquele momento, não é? Pronto, o ano passado, o Destempo, para quem viu, tínhamos uma escada de caracol, não é? Em cena, que tinha a ver um bocadinho com esta espiral do tempo e a questão da velocidade à volta do tempo e tudo isso. E sim, o Ricardo Mondinho foi uma peça fundamental para que aquilo existisse e que aquilo, não é? Eu imaginei, mas depois pôr em prática é outra questão. Não foi fácil colocá-la em cena. Exatamente, pronto, portanto é isso. São tudo pessoas em quem confiamos e que confiam em nós também, de forma a que as coisas prossigam, não é? Ou seja, há uma ideia. E deixo já também aqui como... o convite para o Eixo Reflexivo, que também tem. Também aqui, tem lá algumas surpresas. Tem umas surpresas e uma cenografia também bastante inspiradora. Somos suspeitos, mas a verdade é que, pelo menos para nós, é bastante inspiradora. Na verdade, aqui como é que se formaliza, como é que se processa e formaliza o ato criativo? Em relação à dança, referes? Em relação à dança. Então, a ideia é existir um ponto de partida. Quase sempre passa por momentos de improvisação no início, no estúdio. Como tu sabes e bem, porque és intérprete também, eu confio muito nas pessoas que obviamente estão em estúdio, foi por isso que foram escolhidas, e portanto passamos por um trabalho antes da marcação e antes da definição,
por um trabalho que tem muito a ver com a improvisação e com procura de uma linguagem própria em torno daquilo que é o estímulo, e o estímulo pode ser assumido de diversas formas, pode ser um texto, pode ser palavras soltas, pode ser um estímulo musical, pode ser um estímulo de um tema, pode ser um estímulo de uma película de cinema, um estímulo visual, ou seja, já tivemos um leque grande de estímulos. A partir daí, dessa improvisação vão surgindo algumas ideias e vamos percebendo e apurando quais são as mais interessantes, quais são aquelas que vão ao encontro daquilo que se procura e de que forma as pessoas se identificam com ela neste momento, lá está, respeitando sempre os momentos em que estamos a viver, e a partir daí sim vai-se desenhando, desenha-se uma estrutura, ou seja, uma estrutura de espetáculo é quase como se fosse uma partitura de música em que sabemos, ora, aqui vão dançar 2 pessoas, aqui vão dançar 3, agora aqui somos todos, agora há um solo, pronto, e isso, é um isso vai... alinhamento, na verdade, não é? Exatamente, Aquilo... um alinhamento e organiza-se essa estrutura do espetáculo que tem que realmente respeitar aqui algumas questões de dinâmicas de espetáculo, de manter algum interesse também por parte do público, Ele sim, ter, em termos de equilíbrio. gráfico, ter momentos mais energéticos, momentos mais calmos, outros mais poéticos, outros mais... Exatamente, sim, pronto. para levarmos o público também a viajar nessas emoções, nessas pronto. sensações. Depois de definido esse alinhamento, então sim, compõem-se as várias cenas, vão-se marcando, vão-se definindo e depois há quem ensaiá-las, que é no processo que estamos agora, porque o espetáculo estreia já na próxima semana e, portanto, a ideia agora será apurar, depois de definido, apurar no sentido de ensaiar, mas também, sobretudo, sentir aquilo que se está a fazer, ou seja, não ser só um ensaio em que a pessoa, enquanto intérprete, executa a cena sem sentimento, mas sim, acima de tudo, que seja verdadeiro. Pronto, e isto é um bocadinho às vezes difícil explicar às pessoas, mas posso dar aqui um exemplo prático. Nós temos aquilo que são uma roda, a prova, que é o buquê ao final do vinho, que remete para vários sabores e aromas que nós conhecemos, e nós partimos daí para a improvisação, não é? E portanto temos, imaginem, a cebola, o limão, assim como temos o mel e a canela, não é? Pronto. E muitas vezes partimos disso na realidade para depois improvisar, e essas sensações há que mantê-las vivas, nós não as podemos imitar, porque senão fica sem interesse, fica oco, não é? Pronto. Portanto, quando nós dizemos ensaiar e repetir, é também manter viva essa origem daquilo que foi o estímulo ou daquilo que foi a criação. Porque, na verdade, aqui nós também temos, ao longo do ciclo, uma continuação também de vocabulário que ele vai alargando no tempo. E há pouco falavas em improvisação e, de facto, quando se criam peças originais, não é? Espetáculos de autocriativas e que não são espetáculos de repertório, é exatamente o oposto. Estamos a tocar numa zona muito sensível, não só a zona de cada um, como também a zona depois que é o tema central da criação. E na verdade o ciclo vai ganhando esse vocabulário. Sim, e todos os exato. anos, apesar de se partir dessa improvisação, parte-se, mas realmente cada vez mais, de ano para ano, de uma forma mais robusta, ou pelo menos já a conhecer esse vocabulário, ou pelo menos essa deveria ser a intenção, claro. Para que se consiga ir cada vez mais além e o último ano fosse o expoente máximo do ciclo. Claro, sim, que já não houvesse dúvida, enquanto que o primeiro ano é uma procura, não é? É uma pesquisa, é um lançar de ideias. Depois, o último ano, elas deviam estar apuradas, ou seja, nós já sabermos sobre o que é que estamos a trabalhar de forma muito concreta e que isso seja perceptível ao público. Eu há bocadinho falava da questão musical e do universo sonoro, que há determinadas coisas que se repetem e que as pessoas vão conhecendo como o universo se irá, mesmo que não seja conscientemente, mas de alguma forma se vão habituando àquele tipo de sons ou àquela sonoridade. Mas em relação à dança aplica-se a mesma coisa, não é? Em relação à dança, nós, por exemplo, temos determinados movimentos que repetimos desde o início do ciclo, ou que os repetimos e já os evoluímos, não é? Pronto. E temos outros que
que se repetem mesmo como eles eram no início. Portanto, há aqui também esses códigos. Quem é mais sensível ao movimento também vai percebendo a pouco e pouco que há uma espécie de linguagem, se assim podemos chamar, de linguagem Sirá, que é uma forma de nos movermos e de situarmos o nosso corpo perante aquela realidade, sim. A verdade é que o ciclo em si, ele apresenta uma linha estética abstrata, não é? Não é uma linha linear. Ou figurativa. Há pouco estavas a falar na tal roda desses termos que realmente regem aqui os enólogos, para os sabores, para identificarmos realmente o sabor ou sensações que poderemos ter em cada vinho, e há realmente nomes que são muito, muito sugestivos e muito peculiares também. Na verdade, a ligação entre a arte do vinho e as artes do espetáculo, lá está, não é fácil, porque e daí ter que existir essa pesquisa, mas que depois, obviamente, que as pessoas depois, quando forem ver, não estejam à espera, obviamente. Sim, depois não de há ver copos de vinho em cena, não há brindes, ou não há garrafa. Poderia haver, mas a opção, como tu disseste, é um bocadinho mais abstrata, é um bocadinho mais abrir o leque e abrir à imaginação das pessoas, não é? Claro que há determinadas sonoridades ou determinados movimentos que nos levam até lá, sem ser o óbvio, não é? Sem ser aquilo que é o mais figurativo. E mesmo quando ocupamos as quintas, neste caso as que tu referiste, nos espetáculos de rua, mesmo aí tentamos sair do óbvio, ou seja, ocupar os espaços de uma outra forma que não é a forma habitual das quintas, não é? Da forma como se trabalha o vinho naquela zona, ou seja, não vamos pôr bailarinos a podar a vinha, não é? Neste caso não vamos, podíamos pôr, mas neste caso foi decidido que não, porque lá está, é um pouco mais abstrato e portanto há que habitar esses espaços de uma outra forma, apesar do universo ser esse, mas deixar as pessoas criarem as suas próprias histórias para o público, para que o público também possa e consiga fazer a sua própria leitura, tendo como base uma base muito concreta de trabalho, não é? Porque esta base, que é uma base enorme, sou suspeito, mas porque tenho conhecimento profundo, mas na verdade é uma base enorme de matéria de trabalho, pela qual nós nos regemos, que depois, ela por muito abstrata que seja, nós estamos muito balizados em relação à matéria em que trabalhamos, mas que na verdade existe esse gosto por abrir essa possibilidade de leitura, para que não se feche, para que não seja, para que não seja não tão... se limite, exato, que não. Não se limite, pelo menos, para que não seja... eu ia dizer, mas está-me aqui a faltar a palavra, mas é quando algo não é concreto. Ou seja, quando algo é muito concreto, quando algo Sim, de outra forma, uma pessoa sentada no São João ao lado de outra pessoa pode ter uma leitura diferente daquele espetáculo, remete para outras ideias, para outras viagens, não é? Para outras imagens, apesar de estar a ver a mesma coisa, enquanto que se for muito concreto nós só vemos aquilo que lá está, não é? Pronto, e portanto sim, quando tu dizes abrir leituras é isso mesmo, é deixar não ser que cada um com as suas experiências, não é? Também em relação ao vinho, obviamente, em relação à arte do vinho, mas também em relação a tudo o resto que nos rodeia, que as pessoas possam ter esse espaço de criar também. E a paixão aqui pela luminotecnia? Na verdade, Sofia, sou suspeito também, sou sempre suspeito, porque Sim, aqui exato. não há maneira de não ser. Mas a verdade é que aqui a paixão, eu sei bem da paixão que existe aqui da tua parte, e nós, ao vermos a luminotecnia ser desenvolvida por ti, coreografar a luz, porque acho que é o termo. Acho que é o melhor termo que posso utilizar. Para já, porque és a nossa coreógrafa. E depois porque, de facto, a luz é coreografada. Sim, ou seja, sim, coreografar a luz é pretencioso, mas realmente rima com o que aqui acontece, porque realmente é um gosto que eu tenho de há muitos anos. Levei algum tempo a assumir que queria fazer isso, ou seja, muitas das vezes o que acontecia é que
eu acabava por definir os desenhos de luz e dizia exatamente o que queria e com que cor queria e quando, e acabava por delegar isso nos técnicos de luz, porque obviamente a minha formação não é essa, e portanto acabava por delegar isso em alguém. Ou seja, eles só operavam. Sim, muitas das vezes sim, vamos cumprir aquilo que a Sofia dizia, ou pelo menos tentavam ir ao encontro daquilo que eu imaginava. Exato. Eu acho que é muito interessante nós criarmos o desenho de luz a par daquilo que é a coreografia, ou seja, e quando eu digo que é muito interessante não quer dizer que não possa ser feito de outra maneira, porque nós sabemos que há situações em que é feito de outra maneira e bem na mesma. A questão aqui é, à medida que vou imaginando a coreografia e as situações que acontecem em cena, se nós formos logo imaginando a forma como elas vão ser iluminadas, ou seja, quanto tempo demora um fade-in, ou seja, determinada luz a aparecer, quanto é que eu quero ver aquela pessoa em cena ou quero ver o outro que está mais à frente. Ou, por exemplo, apesar de estarmos todos em cena, quem é que eu vou destacar? E tudo isso requer um bocadinho da sensibilidade também desse conhecimento da coreografia. Não quer dizer que um técnico de luz não tenha também essa sensibilidade, e nós conhecemos, há pessoas que trabalham de forma excelente na área do teatro e na área da dança. Mas aqui realmente, ao longo dos anos, tem acontecido. Aos poucos eu fui assumindo isso. O António comigo faz a parte técnica que eu não sei fazer, ou seja, só ajudo toda a parte de ligações e por aí fora, que são mesmo coisas técnicas, não é? Pronto. E mesmo em relação à mesa de luz e tudo, mas depois a forma como acontece, quanto tempo demora, que tom tem, ou que forma tem, se é um recorte, se é um pontual, se é um par, se está muito aberto, se não está, se está focado. Aí aos poucos eu fui assumindo isso e faço isso com muito gosto, e para mim é quase que é uma grande parte do espetáculo essa iluminação, porque é orientar também o olhar do público, não é? E isto basta as pessoas pensarem. Se eu tiver uma cena em que está sempre aberta, não é? E que tem só um tom, obviamente que o público vai ser convidado a olhar para quase tudo da mesma forma, não é? Mas se nós destacarmos determinada coisa, se iluminarmos num determinado ângulo, pronto, aí sim estamos lá está, a dar a leitura daquilo que nós queremos ver naquele momento. E não só porque a luz também cria sensações em quem vê. Não só pela cor, cor, ou uma cor mais fria, ou uma cor mais quente, porque isso também cria sensação, mas sobretudo também, como tu estavas a dizer, e bem, eu acredito profundamente nisso, que é os ângulos de luz. Se uma cena estiver a ser iluminada de determinado ângulo, ela terá uma leitura completamente diferente se estiver a ser iluminada de outro. Portanto, a leitura pode ser completamente até oposta. Claro. Portanto, é uma sensibilidade enorme que tem que existir neste coreografar. E é em relação a estes espetáculos, como também é em relação, por exemplo, ao imaginário infantil ou, por exemplo, os espetáculos para bebês, que uma grande parte desses espetáculos são luz, não é? Pronto, e portanto nós temos que assumir a luz como não uma coisa que chega no fim e que serve só para iluminar, mas sim como mais um elemento criativo e artístico que pode ou não vingar uma cena por completo, porque como é que se ilumina determinada coisa e orienta o olhar do público, e também essa questão das emoções, não é? As cores que nós usamos, a intensidade com que usamos, pronto. E muitas vezes também tem a ver com as entradas, não é? Aquilo que a gente chama uma entrada de luz. Essa entrada vai demorar 10 segundos, vai demorar 30 segundos, então se estiver coordenado com determinado movimento que o bailarino vai fazer, ou que o intérprete vai fazer, então aí sim tudo cá de fora faz sentido, e mesmo que seja de forma inconsciente, às pessoas, não é tão perceptível, não é? Mas vai rimar o todo. E aí sim acho que é interessante fazer isso, sim. É sempre um desafio, mas é uma coisa que eu gosto mesmo de fazer, sim. E nota-se, acho que isso depois fica espelhado não só em todo o seu esplendor no próprio projeto, como o próprio entusiasmo dos intérpretes que ocupam a cena também se nota pelo público. Sim, e sabem que eu também sou muito rigorosa no espaço, porque o espaço tem a ver com iluminar, não é? E portanto, quando nós estamos a iluminar isso, tem que realmente cingir a um espaço específico, não é? Porque se a coisa está afinada para acontecer de uma determinada forma,
se o intérprete ou o bailarino fica meio metro de fora da luz, tudo aquilo já cá de fora vai-se perceber que é um erro, não é? Que há qualquer coisa que não está bem. E lá por isso, está. sim. E já agora confesso que partilhámos uma vez algo que foi em off em nenhuma destas conversas, mas que de facto até me confessaste, Zé, a verdade é que quando estou a operar a luz que criei, a verdade é que tenho sempre a sensação, e sei que é assim, que se alguma coisa falhar em termos de luz, é a primeira coisa que se vê, porque é a primeira coisa que desprotege aquele que está em cena. Exato. E de facto acontece assim. É uma grande responsabilidade e direciona. Acredito mesmo que faz. É tão cenografia como a própria cenografia, ou portanto. Sim, claro. Sim. Ele compõe o espetáculo, portanto eu arrisco-me a dizer que é 70% do espetáculo está também na sua luz. Agora, falando aqui um bocadinho nos intérpretes, há intérpretes que na verdade aqui percorrem todo o ciclo. Sabemos e que o público que tem vindo a acompanhar o ciclo vai reconhecendo, mas por vezes há necessidade de integrar novos intérpretes a meio do ciclo ou já num estado avançado pela força das necessidades da criação. Como é que é receber um novo intérprete a meio de um vocabulário cada vez mais desenvolvido? Eu acho que pode ter dois aspectos diferentes. É realmente um desafio, porque essa pessoa vai ter que desenvolver e apreender toda essa carga e essa linguagem que foi ao longo do tempo desenvolvida. Esse intérprete vai ter que assimilar em muito pouco tempo, não é? Ou seja, é um desafio para ele e é um desafio para mim, que tenho que o pôr a par, digamos assim, e que lhe dar esse mundo, não é? Pronto. Portanto, isso é um ponto de vista, mas por outro lado também é muito interessante quando entra alguém num ciclo que traz novas energias, traz novas linguagens, que traz novos pontos de vista. Exatamente, verdades diferentes e por aí fora. Portanto, eu acho que pode ter as duas leituras. O ciclo não foi desenhado para só ter uns intérpretes do princípio ao fim. É muito bom que tenha alguns que são os mesmos, porque lá está, mantém essa identidade e essa clareza em relação àquilo que ou que são as linguagens do ciclo. Mas depois também, e já tivemos vários exemplos ao longo deste ciclo, o facto de vir uma pessoa mais jovem, com ideias mais frescas, com outros olhares em relação aos mesmos estímulos, não é? Porque eu há bocadinho falava da improvisação, essa pessoa vai improvisar na mesma, apesar de não ter o mesmo tempo de desenvolvimento, mas o processo vai-lhe ser dado por igual, nada vai ser como formatado, isto não existe ainda vai ser criado também por aquela pessoa, e portanto pode ser interessante haver também esse novo olhar da mesma realidade. Por isso acho que sim, acho que é interessante ter as duas realidades ao mesmo tempo. Se por um lado é um desafio, por outro é de facto também um ponto muito positivo, não só para a equipa, como para o próprio processo criativo. Sim. Porque de facto a verdade é que o vocabulário também a meio de um ciclo já está ele bastante desenvolvido, não é? Apesar de ser essa responsabilidade de se passar essa linguagem e esse vocabulário todo ao novo intérprete, a verdade é que também existe o que passar mais concreto, porque a linguagem já está desenvolvida. Sim, com mais certeza, exatamente. Sim. Precisamente. Portanto, e obriga-nos a nós próprios também a estarmos convictos daquilo que estamos a desenvolver. Agora, centrando-nos aqui um bocadinho mais no nosso eixo reflexivo, que está prestes a estrear, quais foram os pontos de partida para a criação deste espetáculo? Então, um dos pontos de partida é sem dúvida chegarmos ao último ano do ciclo, não é? E isso tem que ser o ano em que se desenvolve ou se coloca todos os pontos de vista sobre o tema que ainda não couberam nos outros. Não couberam, não foi porque eram menores, ou que ainda não justificaram. E portanto isso, havia determinados conceitos que queríamos trabalhar que ainda não tínhamos trabalhado, então vão ter que encaixar este ano, não é? Pronto. Isso assim de uma forma mais técnica. Depois há a questão de nós vamos trabalhar a seguir a este texto reflexivo, nós vamos para a Quinta de Invejosa, não é? Do Filipe Palhoça. E nós fomos buscar a ideia do nome da Quinta de Invejosa. Descobrimos que a inveja é uma palavra um bocadinho forte, não é? Mas que reflete
pronto, reflete, lá está, que tem a ver com a questão do olhar, não é? Eu para invejar eu tenho que conhecer, tenho que olhar, tenho que ver. E portanto estas realidades do observar, do ver o outro para querer copiar ou para querer fazer diferente, houve aqui esta questão de reflexo e de espelho quase, não é? A ideia de eu vou espelhar aquela pessoa, eu vou espelhar aquele movimento, ou não, vou fazer exatamente o inverso. Também a ideia de reflexo vem um pouco daquilo que é a origem e que nós ainda não tínhamos explorado, que é o antes do vinho, antes da vinha. O que é que está antes, não é? Ou seja, o que é que não se vê, que depois vai refletir naquilo que todos nós conhecemos enquanto vinha e vinho. E portanto fomos um bocadinho à origem, fomos debaixo da terra, e portanto sim, tem esta ideia que não é mais que a terra vai refletir aquilo que vai depois ser produzido, não é? Ainda no outro dia na visita que fizemos a esta quinta, a pessoa que orientou a visita nos dizia a importância do solo, não é? Da importância de que é o terroir e o solo em si, a terra, não é? Pronto. E portanto são esses os pontos de partida, a questão da inveja, a questão do olhar, a questão do reflexo, não é? Enquanto espelho, enquanto qualquer coisa que espelha ao outro, enquanto produz. E depois temos a questão de uma forma, eu acho que foi um bocadinho inconsciente, mas há aqui alguma necessidade de respirarmos outra vez e de acabarmos o ciclo um pouco mais leves e mais abertos, porque realmente o ano 2020 e 2021, como tu aqui explicaste, foram anos difíceis para todos nós, e portanto eu acho que de forma inconsciente fomos levados para um ambiente um pouco mais inebriante, que o vinho nos dá, não é? Mais feliz, mais... todos nós sabemos que com um copo de vinho ficamos um pouco mais alegres, mais soltos, e portanto há também esse lado um pouco mais... não sei se é bem alegre, mas é um pouco mais solto, um pouco mais... não tão sério, do vinho, sim. Muito bem. Na verdade, também te vou perguntar aqui se tens assim algum desafio ou história de algum buquê anterior que gostasses de partilhar. Calhar é assim. É assim uma pergunta que é difícil, sim. Que deverias ter aqui algum tempo para refletir, porque acredito que entre tantas, porque já são muitas histórias, porque já foram muitos espetáculos. Sim, eu acho que acima de tudo é interessante eu por exemplo agora tentei formalizar aquilo que são os pontos de partida para o eixo reflexivo, e é sempre mais fácil a posteriori, quando passar um ano, se calhar iria explicar ou expor isto de uma forma muito mais concreta do que no momento da criação, que ainda é um momento em que nós próprios andamos ainda à volta dos conteúdos. Isto para dizer o quê? Que realmente remeter ao passado, agora as coisas estão bastante claras, não é? Para nós, depois de feitas, aquilo que eram intuições ou que eram inspirações ou motivações, de repente tornaram-se coisas concretas, não é? Coisas concretas, pronto. Realmente temos alguns desafios, e sobretudo eu acho que para além das linguagens de movimento e das linguagens sonoras, eu acho que os desafios têm sido maiores na ambientação ao espaço, e claro, ao espaço rua. Não é que o cineteatro não seja sempre um desafio a ocupar. Sim, mas é um espaço... até porque nós ocupamos o teatro de outras formas, não é? Não vamos agora desvendar ao público, mas quem for ver... Aliás, é sempre um enorme desafio, não é? Vai perceber que tu, por exemplo, vais utilizar o cineteatro de outra forma que não só o palco como o espaço clássico de atuação, mas realmente a rua obriga-nos a novos desafios e que às vezes dão realmente memórias e histórias muito engraçadas, não é? Por exemplo, instalar uma escada de uma dimensão grande e de algum porte na Quinta do Piloto foi um desafio. Claro que muitas das pessoas que lá foram, como não sabiam disso, pensavam até que a escada fazia parte da quinta. Pensavam que que aquilo era da arquitetura, não era, mas pronto, demorou algum tempo e foi realmente um desafio arriscado. Ocupar, por exemplo, os pequenos lagos, pequenos espaços de água que existem na Quinta da Serralheira, que nos espetáculos fizeram todo o sentido e que de forma tão ágil e tão orgânica vocês intérpretes os ocuparam, mas foi um desafio nós criarmos para aqueles espaços, não é? Como as pessoas podem imaginar, no início, quer dizer, entrar num espaço com água para dançar não é aquilo que é o habitual, pronto.
Está aqui algumas instalações nos espaços que eu acho que nós guardamos, agora já são memórias O divertidas, não é? circuito do público, Exato. pensar nesse circuito que Exatamente, o sim, público vai sim. fazer. Sim, que é uma coisa que também me dá muito prazer, e que, por exemplo, na Serralheira e na Quinta do Piloto, realmente o público até foi dividido e fizeram circuitos diferentes, apesar de verem a mesma coisa, mas por uma ordem diferente e encontrarem-se em pontos diferentes. Na Casa de Melinda Freitas isso não foi possível, como todos sabemos porquê, mas apesar disso houve um circuito e houve uns espaços ocupados, e portanto sim, acho que nós guardamos assim algumas memórias e algumas imagens também icónicas que têm a ver sobretudo com essa ocupação de espaços diferentes, até mesmo para as pessoas que trabalham nas adegas, nas quintas. Eu acho que é isso que fica, que é, por exemplo, o Ricardo Mondinho, quando fez a dança aérea naquela adega da Casa Linda Freitas, naquela parede. Eu acho que os trabalhadores ficaram bastante marcados com aquilo e se calhar nunca vão olhar para aquela parede da mesma forma que olhariam no seu dia-a-dia. Portanto, eu acho que há aqui algumas imagens que vão perdurando e que têm a ver com esta ocupação, sim. Muito bem. Sofia, quero agradecer-te esta conversa. Eu é que agradeço. Esta boa conversa em que ficámos a conhecer aqui mais sobre o que é criar em ciclo e, sobretudo, aqui em específico sobre o ciclo Cirá. E sobre esta sétima criação do ciclo, que é o eixo reflexivo que está quase a estrear. Obrigado, Sofia, por esta conversa. Obrigada, eu, sim. Obrigado. A criação Buquê, que vai estrear em breve, Eixo Reflexivo. É um espetáculo exigente que propõe aqui um crescimento no ciclo, como estávamos a dizer, e tal como se previa inicialmente. Vai decorrer agora nos dias 2 e 3 de abril no Cine Teatro São João, em Palmela. Na verdade, fica aqui lançado então um convite ao público para esta estreia, portanto, marquem na agenda, 2 e 3 de abril, e também lançamos o convite também já para o espetáculo que o sucede, Nota de Lágrima, para os dias 3 e 4 de junho. Este espetáculo vai acontecer, como já falámos, na adega Filipe Palhoça. Portanto, apontem estas datas na agenda, que teremos todo o gosto em ter-vos presentes. Em breve vamos lançar também novos episódios do nosso Dois Passos de Conversa, nomeadamente sobre a criação Dar Corpo ao Manifesto e sobre o Dia Mundial da Dança. Os episódios anteriores, para quem estiver interessado, também estão disponíveis nas nossas plataformas da Passos e Compassos, mas também nas plataformas do YouTube, Spotify, Apple Music, etc. Portanto, podem também visitar o site da passoecompassos.pt e ter acesso aos episódios anteriores e aos episódios atuais e a todos os outros conteúdos que a Passos e Compassos tem. Chegamos assim então ao fim deste episódio. Aproveito também para agradecer a todos os que nos estejam a ouvir, e fiquem atentos às atividades que são sempre divulgadas no site, nas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. Portanto, voltamos a ouvir-nos em breve. Até já!